505 anos da Reforma Protestante. Tem que ser celebrado. Você tem que olhar na história que foi algo tremendo para a nossa vida. A atitude que vem de Lutero, depois continuada por Calvino, outros depois avivalistas, na história da igreja, mas que para mim o ponto fundamental dessa minha celebração, sim, a reforma para mim exatamente dá a condição das pessoas ler as escrituras, que só tinha no latim e que eram poucos que tinham acesso e poucos volumes, inclusive, da palavra para que pudesse ser lido, inclusive com interpretações e com traduções que estavam completamente voltadas àquilo que era a única religião da época, o catolicismo romano. É interessante porque Lutero lhe dá a oportunidade, quando traduz as escrituras, para que o povo possa ler a palavra de Deus. Mas eu queria fazer uma pergunta para você nesse dia, da celebração da Reforma Protestante, das 95 teses que Lutero, então, ali estabelece em um momento onde explode um movimento tremendo, que é o movimento da reforma. Reforma ou restauração? Porque, na verdade, quando a gente faz uma reforma, a gente moderniza as coisas, a gente muda questões. Não quero mudar o nome, não, mas eu percebo mais que tem aqui o sentido de restauração, porque a ideia era fazer o que aconteceu lá no ano 100, no ano 60 até o ano 100, depois de Cristo, principalmente no nascimento da igreja primitiva, quando todos tinham acesso à palavra do momento, aonde os ministérios, ministério apostólico, os dons de língua, de revelação, aonde havia uma sensibilidade que, na verdade, ela foi roubada com o tempo, ela foi perdida com o tempo. Aí você descobre que perdemos sem perceber que perdemos. A igreja foi perdendo a sua essência. Claro que tudo inicia, quando Constantino estabelece uma única religião e, na verdade, ali se torna algo que parece muito bom, mas com o tempo ficou tão institucional, tão estrutural, que se perdeu a essência dos apóstolos. Por isso que eu te pergunto, será que tem a ver com reforma ou com restauração? Porque quando a gente restaura uma casa antiga, você quer manter o máximo possível original. Quando você restaura uma foto antiga, os especialistas do assunto, ele vai querer ali o máximo que mantenha a original daquela foto. Será que quando houve a reforma 505 anos atrás, qual era a ideia? Fazer uma igreja nova? Será que era realmente fazer algo novo? Não, mas era trazer à existência aquilo que lá atrás foi perdido. Reforma, restauração, na verdade, não importa o nome, vamos continuar chamando de reforma protestante. Mas que eu quero que você entenda que se nós não nos cuidarmos, vai ser necessário uma nova reforma. Porque com o tempo a igreja vai perdendo a sua essência, vai perdendo as suas raízes, e nós precisamos muito dedicarmos a palavra de Deus como guardiões de uma palavra. Eu não estou falando sobre conservadorismo, não estou falando sobre tradição, sobre religiosidade, não estou falando sobre essa prisão que coloca as pessoas dentro de um quadrado religioso e os atrapalha poder romper. Eu não falo sobre isso. Pelo contrário, eu estou falando sobre a liberdade do dom de línguas, do pentecostalismo, que é o pós-reforma, do avivamento, da liberdade dos dons, da profecia. Eu estou falando sobre isso, sobre a manifestação do poder de Deus. Se nós não nos cuidarmos, nós vamos perder, porque existe um modelo a ser restaurado. É o modelo lá de Atos, lá da igreja primitiva. Uma igreja onde todos conheciam as Escrituras. Ou seja, não só os apóstolos, mas as pessoas tinham acesso à palavra de Deus e crescia na palavra. O que realmente Lutero me faz celebrar pela vida dele, claro, por muitas coisas, mas principalmente por tornar acessível a palavra, porque quem tem a palavra governa. Quem tem a palavra é liberto. E por isso, vamos celebrar hoje pela palavra revelada de Deus, mas pense, será que nós estamos vigiando para que novamente não seja necessário uma reforma onde a igreja perde a sua essência, perde o seu caminho? Pense sobre isso e vamos celebrar hoje
os 505 anos da Reforma Protestante e que nos alegra o coração porque fazemos parte daquilo que um dia foi plantado lá atrás. Deus abençoe você.